Veja a cena. Estamos na 406 Sul. Ladrão tenta roubar um celular de uma menina de 12 anos. Quem tem os detalhes é a Camila Andrade. Pois não, Camila, boa tarde a você. Boa tarde, Henrique, para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Um ótimo início de semana para todos nós. Pois é, esse caso aconteceu na última sexta-feira, era por volta das 2 da tarde. O pai dessa adolescente de 12 anos, inclusive, conversou com a nossa produção. Ele disse que ela tinha ido para a escola, tinha retornado há pouco tempo, almoçou ali com a família e aí decidiu descer para ficar nessa área de pilotis ali do prédio, que é uma área comum, que é usada, claro, né, pelos moradores desse edifício, mas também pelas pessoas que estão transitando ali por aquela região da Asa Sul e estava naquele local justamente mexendo no celular. É muito comum nessa faixa etária, né, Henrique? Quando ela então foi surpreendida por esse homem que passava por ali e que, ao vê-la sentada com o celular em mãos, tentou tomar o celular das mãos dela. Mas como a gente vê nas imagens desse circuito de monitoramento, ela resiste, ela segura o celular com muita firmeza. Ele chega, inclusive, a arrastar ela ali por alguns instantes. Quando então esse aparelho cai, ele tenta ainda pegar o aparelho, mas ela consegue ser mais rápida do que ele e ele acaba fugindo sem levar nada. A informação que os moradores ali do prédio disseram pra gente é que alguns deles que testemunharam ali, viram logo na sequência o que aconteceu, ainda tentou correr atrás desse homem, viu? Tentou detê-lo, mas isso não foi possível, ele conseguiu fugir sem deixar esse prejuízo para ela, mas claro, né, deixando para trás esse trauma para uma adolescente, Henrique. Bem, Camila, nessa grande audiência do nosso Balanço Geral, a gente não pode deixar de falar do risco que essa menininha correu, não é? Porque ela, talvez até instintamente, assim, sem saber o que estava fazendo direito, para proteger o bem dela, o celular, ela teve essa reação de impedir a ação criminosa desse homem. Mas isso é um perigo, não é, Camila? Isso é um perigo, a vida vale sempre muito mais. Nós precisamos sempre trabalhar isso aqui, não é? Exatamente, Henrique. Os policiais militares, policiais civis sempre fazem essa orientação, né, para que a gente não reaja, porque estatisticamente o que mostram aí o histórico de crimes pelo país é que quando há reação, o risco à vida ele é muito maior. Se esse homem estivesse ali armado com uma faca ou com uma arma, o que aparentemente não era o caso, ele poderia ter uma reação violenta contra essa adolescente. Então a orientação é sempre essa, não reagir. Mas a gente também sabe que é muito imprevisível saber qual é a nossa reação instintiva numa situação como essa. Eu, inclusive, estava conversando aqui minutos antes com a minha equipe, porque quando eu era adolescente, eu também fui vítima de um assalto, tinha recém comprado um celular e tive essa reação de proteger o bem também, instintivamente, não foi ali racionalmente a ação. Então, a gente sempre bate nessa tecla para que, quem sabe, no momento de nervosismo, no momento de tensão como esse, que eventualmente, né, a gente espera que não, mas que você venha passar, você se lembre de não reagir para evitar algo pior. É verdade, Camila. A adrenalina sobe e você, de alguma maneira, acaba reagindo, mas é preciso repensar isso sempre, ter sempre isso na cabeça, que você não deve reagir. Vamos trabalhar no Disque Denúncia 197 para que você possa ajudar a polícia a pegar esse homem que está agindo na região central de Brasília. Se você sabe de alguma coisa, por favor, Disque Denúncia 197. Aliás, região central de Brasília, que vem trazendo muita dor de cabeça o trabalho preventivo da Polícia Militar do DF. São muitos casos todos os dias. Veja a reportagem. Nós moramos aqui, eu moro aqui há quase 7 anos e não poder ter sossego nem de andar na quadra que você mora. Que absurdo isso é um absurdo. O desabafo é de mais uma vítima da criminalidade. O sentimento é de medo e insegurança. Por isso, essa moradora da 409 Norte, aqui no centro de Brasília, prefere não mostrar o rosto. Ela teve a moto furtada em outubro do ano passado, o único meio de transporte da mulher. Tinha cadeado no chão, corrente, tranca, tudo cortado. Aí eu até assustei, falei, gente, cadê minha moto? Cadê minha moto? Nada. Aí fui atrás das gravações com a síndica do bloco, aí ela me mostrou, aí já na noite anterior, eles tinham roubado a minha moto. Em novembro, outro crime. Desta vez durante o dia e na quadra ao lado. O circuito de segurança registrou a ação. Um estudante está encostado na pilastra mexendo no celular quando é abordado pelo suspeito.
luz do dia ou as câmeras de segurança inibem os criminosos. Eles caminham tranquilamente e se aproveitam da pouca movimentação para encontrar a próxima vítima. Somente nestas quadras, na 409 e 410 Norte, foram pelo menos 10 vítimas nos últimos meses. E aqui na quadra não é a primeira. A minha foi a primeira e depois aconteceram vários roubos. Já são 4 motos roubadas na quadra. A gente não tem segurança. Essa quadra aqui roubam tudo. Abordam adolescentes, levam celulares, levaram as motos. E eles voltam sempre nas mesmas datas, final de mês, de madrugada, entre 3 horas e 5 da manhã. No dia 18 de abril, mais uma moto foi levada. Os 2 homens aparecem e colocam a moto que estava estacionada em cima de uma caminhonete. Quem vê assim de fora até pensa que eles são os verdadeiros donos. A última, eles tiveram tanta cara de pau que eles pegaram a moto 3 horas da tarde, aqui na quadra, botaram numa picape preta e levou. Isso é um absurdo e nós aqui estamos indignados. Já no último dia 21, outro crime. Desta vez na 410 Norte. As vítimas foram 3 adolescentes que conversavam embaixo do pilotis do prédio. Repare nas imagens. Era por volta das 15 horas quando eles agiram. Um deles chega a derrubar o adolescente e leva carteiras e celulares dos jovens. Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF mostram que de janeiro a março deste ano foram registrados 327 roubos a pedestres na área central de Brasília. No mesmo período de 2021, foram 344 ocorrências. Se somados esses dados em todas as regiões administrativas do DF, neste ano foram 4.004 vítimas de assalto, uma média aí de 44 vítimas por dia. Os moradores sentem falta de policiamento na região. Falta de segurança. Plano piloto, Asa Norte, considerada área nobre de Brasília, e uma insegurança dessa. A gente não pode ter nada, tudo roubam. Ainda os adolescentes todos, nenhuma segurança, porque aqui não foi um roubo só de celulares também, foram vários. Às vezes a gente está na janela e vê roubo acontecer. Mas a Polícia Militar garante que a ronda vem sendo feita diariamente. O que acontece muito na Asa Norte? Reincidência. Nesse caso da 410 Norte, 1409, 410, tivemos alguns casos ano passado, começo desse ano. A Polícia Militar colocou uma equipe de inteligência, conseguiu identificar quem eram os criminosos e a gente conseguiu prender 2 deles. Inclusive, um deles tem 19 passagens. E aí o que acontece? A Polícia Militar já prendeu ele 19 vezes pelo mesmo crime, quase sempre furto e cometido na Asa Norte. A gente prende e é solto. Enquanto isso, os moradores esperam voltar a ter uma noite de sono tranquila. Nem uma noite de sono tranquila. E aqui não pode deixar nada dentro de carro, não pode nada, porque até os carros também são arrombados. É um absurdo isso. Continuo aqui ao lado da Camila para comentar essa reportagem na área central de Brasília. Ô Camila, os números são preocupantes, hein? 44 em média por dia de pedestres que são abordados e assaltados na área central de Brasília. Estamos na capital do Brasil, tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa! Realmente, Henrique, estamos na capital do Brasil, né? Eu que vim pra cá recentemente, já vim ouvindo muito essa fama de que aqui era um local muito seguro, que de fato esses casos eram menos comuns do que em outras regiões do país e de fato são menos comuns aqui do que se a gente for ver em outros estados, em outras cidades, capitais inclusive, aqui do nosso país. Então isso torna ainda mais preocupante todos esses índices. 44 é a média diária quando a gente considera todo o Distrito Federal, mas Asa Sul, Asa Norte, que é a região central, essa região que a gente imagina que há uma maior segurança, um maior patrulhamento, a média de casos, se a gente considera ali o dado que a Carol nos apresentou, 327 só de janeiro a março, assaltos aqui entre a Asa Sul e a Asa Norte, são entre 3 e 4 casos de assalto por dia. E a gente está falando de muitas vezes crimes de oportunidade, mas também vale a pena a gente destacar, porque na semana a gente falou muito sobre isso, Henrique, também os crimes de latrocínio. A gente teve 4 casos emblemáticos já esse ano e pelo menos 26 tentativas em que esses criminosos
criminosos agiram com muita violência. Em alguns casos, essas pessoas sobreviveram por muito pouco, como a gente mostrou na sexta-feira, o caso de um senhor já de idade. Também falamos muito sobre o caso do Gabriel. Então, realmente, a população está convivendo com essa insegurança e é preciso que a gente cobre mais e mais medidas do poder público. A gente também sabe quais são as dificuldades para que isso aconteça, mas é importante que essa cobrança continue sendo feita, porque a gente está vendo esses índices aumentarem e a população, claro, muito preocupada. Imagina, Henrique, você não poder andar aí pela rua, na própria marquise aqui no pilotis do seu prédio, com o seu celular em mãos, porque você corre o risco de ser surpreendido a qualquer instante por um criminoso. Sem dúvida, precisamos reforçar aqui o pedido para que o comando da Polícia Militar do Distrito Federal reforce o seu trabalho preventivo também na área central de Brasília. Por que eu falo também? Porque às vezes quando a gente pede mais segurança aqui na região do plano piloto, quem mora na cidade satélite fica assim, não, o plano piloto não precisa de segurança não, lá tem muita segurança. Nananina não, não é assim. Nós precisamos de segurança em todo o DF sempre e muita segurança. Então fica aí o apelo para a área central de Brasília, após a gente assistir com muita atenção essa reportagem, onde mostramos várias ações criminosas debaixo do prédio. E aí a gente lembra do tal crime de oportunidade mesmo, não é, Camila? Que a gente precisa também trabalhar aqui um pouco mais e advertir que, infelizmente, o mundo mudou. Eu sou do tempo que eu sentava realmente com os meus amigos debaixo do prédio, né? Também aqui na área central, lá na 206 Sul, como eu mostrei agora aqui no aniversário de Brasília, 62 anos, no trabalho especial aqui do marketing e do comercial da Record. A gente sentava, sabe, Camila? E ali alguns colegas tocavam violão, a gente jogava aquele jogo do imobiliário, jogava dama, a gente brincava, ficava ali debaixo do prédio. Era uma maravilha. Só que isso acabou. Não dá mais pra fazer isso. Agora há pouco você falava mesmo. A menina tava debaixo do prédio na 406 Sul, mexendo no celular. Mas não dá mais pra mexer no celular debaixo do prédio. Infelizmente, é assim. E não é só aqui em Brasília, não, em qualquer lugar do Brasil. Exatamente, Henrique. Eu sentava, era na roda de tererê, viu? Lá na minha região, na minha área, a gente tomava tererê, sentava ali com o violão e podia ficar com uma certa tranquilidade, né? Mas realmente esse cenário tem mudado cada vez mais, em especial porque o celular hoje é um aparelho que tem muitas informações. Por que ele é muito visado por esses criminosos? Se eles conseguem o seu aparelho celular ali desbloqueado, que é muitas vezes a pretensão deles, em instantes eles conseguem fazer um limpa ali nas contas bancárias, porque a gente tem aplicativo, tem cartão digital, é só encostar, enfim, é muito prático, é muito fácil, eles conseguem muito dinheiro instantaneamente apenas com o celular de uma pessoa. Então, esse aparelho ele é muito visado e a gente tem que estar atento, sim, sempre pensar que em volta pode ter pessoas que estão justamente para cometer esse tipo de crime que você comentou, os crimes de oportunidade. Inclusive, esse caso da adolescente de 12 anos, ele é muito emblemático porque traz aí uma reflexão pra gente, né? Aparentemente, Henrique, esse homem ele não estava com uma faca, nem com uma arma, não teria ali a pretensão imediata de cometer um assalto, mas ao ver essa adolescente sentada ali com o celular em mãos e ele provavelmente imaginou que ela não ofereceria resistência, é uma pessoa pequena, magra, ou seja, ele achou que realmente que poderia ser uma grande oportunidade, foi até ela e pensou que pudesse sair com o celular. Ela reagiu, a gente lembra, não é a orientação, mas ela conseguiu manter o celular e esse homem acabou fugindo. Mas em outras circunstâncias, essas pessoas estão aí armadas e aí existe esse risco à vida, então a gente tem sim que ficar sempre muito atento e tentar se proteger, né? Evitar aí, já que a gente está vivendo tempos tão difíceis, Henrique. Ao vivaço no balanço, Camila Andrade.